Bom, pessoal, mais uma vez aqui para a gente bater um papo e trocar ideias, dar dicas sobre o empreendedorismo, né? Sobre os proprietários de escola de cursos profissionalizantes. No último vídeo, a gente conversou bastante sobre fracassos e sucessos nas ações, nas campanhas de matrícula. E falamos bastante, dei algumas dicas e está sendo bem legal porque a gente recebeu várias informações de diversos proprietários de escola pelo Brasil e valeu a pena pra caramba. A gente conseguiu trocar bastante ideias, tá? Agora, vale lembrar que uma vez que a gente coloque bastante aluno na escola, que seja bastante aluno, que seja médio, que seja pouco, que seja uma quantidade razoável para que a gente possa, de fato, criar uma boa receita, tá? Então, assim, quando você termina essa ação, você fica com uma sensação de dever cumprido, né? Foi o que eu falei no vídeo anterior. Só que, na verdade, não acabou não. Muito pelo contrário, agora você vai ter um pouco mais de trabalho, porque uma coisa é você colocar o aluno, que já não é fácil, mas tu imagina manter ele agora, que aí se torna mais difícil ainda. Então, assim, eu queria poder conversar com vocês um pouco sobre a estrutura para manter esse aluno, tá? Bom, a gente sabe que não são todas as escolas que têm uma estrutura boa, eu digo uma estrutura com uma equipe grande, bem dividida dentro dos seus departamentos e muitas das vezes a gente acaba se embolando. Se você tem essa equipe bem dividida dentro dos seus departamentos, você consegue delegar bem as ações que cada equipe cada departamento deve fazer, deve tomar as decisões das ações que você passou para eles. Mas se você não tem uma equipe tão grande assim, ou se por um acaso a equipe é você e a sua esposa, aí sim você vai ter uma condição, vai ter um trabalho um pouco maior, porque requer um pouco mais de disciplina. E essa disciplina, meu conselho é que vocês trabalhem com uma agenda, seja ela online, diretamente na sua caixa de e-mail, ou não sei, nas nuvens, ou de alguma posição. Em alguma situação você tem que ter a sua agenda, e seja ela de papel, aquela que fica em cima da mesa, que todo dia a gente chega, tem um monte de papel dentro, isso é normal, não tem problema nenhum. E tem muita gente que até brinca dizendo que a agenda dele é papel de pão, então ele bota lá todas as informações, mas está sempre em cima da mesa dele e ele não fica perdido na hora de tomar as decisões, beleza? Bom, diante de tudo isso, a gente precisa conversar sobre reuniões. Pessoal, as reuniões são coisas muito sérias. Eu costumo fazer sempre uma reunião na sexta-feira, antes de iniciar a captação, antes de começar a captação, que normalmente é no sábado, tá? Todo mundo faz assim. Eu faço uma reunião com eles na sexta-feira, isso eu falei no vídeo anterior, importante só para a gente dar uma reforçada. Eu faço uma reunião na sexta-feira para controlar a chegada dos meus futuros alunos. Quando eu termino a captação, eu procuro reunir a minha equipe para a gente conversar e controlar a chegada desses novos alunos. A gente precisa ter isso pronto. Agora, para fazer reunião, a gente precisa ter um certo cuidado. Vai um tópico. Nos Estados Unidos, acontecem 2 milhões de reuniões por dia. Está mais do que comprovado que reunião é importante. É extremamente importante. Agora, tem que tomar um certo cuidado. A reunião precisa ter um tempo certo, a reunião precisa ter um tópico importante e precisamos passar tudo direitinho. Tem muita gente que gosta de fazer aquela reunião correndo porque não tem tempo, porque reunião é chato, porque não é todo mundo que gosta de reunião. Eu particularmente gosto de me reunir com a minha equipe para deixar a coisa bem arrumadinha. Então é importante que você não deixe de fazer essa reunião com a sua equipe. Agora, a reunião, ela precisa ter produtividade, ela precisa ter um desempenho perfeito, tá? Ela tem diversos temas que ela pode seguir desde a tomada de decisões até resolver situações de conflitos, resolução de problemas. Agora, vamos tomar um certo cuidado. Quem de nós aqui, isso já aconteceu com você, com certeza, comigo também já aconteceu, e talvez eu não sou nenhum mago, nenhum mestre, vai acontecer diversas outras vezes, eu vou poder passar isso para vocês. Quem de nós aqui nunca participou de uma reunião, mas aquela reunião que a gente está falando as mesmas coisas que nós falamos na reunião anterior? Cara, isso é um erro brutal.
Isso é um erro brutal. Certa vez eu reuni a minha equipe e, batendo um papo com eles, esclarecendo algumas coisas, eu percebi que eu comecei a falar as mesmas coisas que eu estava falando na reunião anterior. Ou seja, eu apelidei essa reunião de reunião repeteco. A reunião repeteco é aquela reunião que o cara encosta na cadeira, o cara ele começa a bocejar, ele começa a ter sono, ele começa a pedir para sair, para ir ao banheiro, para beber água, para atender o telefone, ou seja, ele começa a criar diversas situações para fazer e a última coisa que ele quer é participar da reunião. Eu já cometi esses erros algumas vezes, mas eu venho me policiando bastante, porque ao término da minha reunião, eu cobro a minha equipe, claro, dentro de um limite, dentro de um patamar certinho, para não haver nada em exagero, mas eu venho cobrando a minha equipe ao longo da semana aquilo que a gente determinou. Tá? Existe uma pauta, e uma coisa muito importante, você precisa de um funcionário, ou você, não você, porque você está fazendo a reunião, mas um funcionário de sua confiança, o seu gerente, o seu diretor, a sua esposa, que de repente é a sua sócia, trabalha contigo, no meu caso é a minha esposa, uma pessoa fazendo a pauta dessa reunião, tudo que está sendo determinado, e no final todo mundo assina, para ficar bem claro para todo mundo o que ficou combinado nessa reunião. Tá? Então, a coisa é muito complicado, porque tem gente que gosta de fazer uma reunião e esclarecer e fazer as coisas da seguinte maneira. Ela prefere fazer uma reunião com tudo facilzinho, com um monte de dicas e macetes, ao invés de se preocupar com o empenho e dedicação e a aprendizagem dessa reunião. Tá? Agora, orienta bem a sua equipe para não cometer o erro que eu cometi. Tá? Vou contar uma historinha para vocês, muito rápido, para vocês entenderem o perrengue que eu passei perante a minha equipe. Certa vez, numa campanha de matrículas, nós tivemos um resultado bem legal, bem interessante, e na campanha, eu, como falei já anteriormente, eu gosto de fazer uma reunião, juntei todos os professores, juntei a equipe de vendas, os captadores, juntei atendimento, juntei todo mundo e fizemos uma reunião. Pô, a reunião foi ótima, foi fantástica. Com exceção de um colaborador que estava vindo do Rio Grande do Sul e ele chegou atrasado na reunião, coisa que eu não permito. Tá? Se ele chegou atrasado na reunião, ele já fica do lado de fora, não participa, depois ele procura saber o que está acontecendo. Porque o colaborador ele precisa ter horário, ele precisa ter responsabilidade. E para piorar, além de ter chegado atrasado, ele me entrou de camisetinha, né? Mamãe tô forte, que a gente apelidou ele de gogoboy depois. Então, ele de mamãe tô forte, calça jeans e eu costumo dizer que aquilo é um chinelinho, porque não é um tênis, ele não é um sapato, ele é um chinelinho. E ele entrou na sala de aula, na sala de reunião. Quando ele entrou na sala de reunião, eu estava com a minha equipe, só que eu estava de frente para a minha equipe de costa para ele. Quando ele bateu na porta e entrou, quase acabou a reunião. Eu olhei para ele e minha vontade era voar no pescoço dele e jogar ele 2 vezes no chão. Eu falei, meu Deus, o que eu faço agora? O que eu falo para a minha equipe? E a minha equipe assim, me olhando de tipo, o que você vai falar agora? A minha vontade era levantar e sair pegando ele e jogar ele lá do outro lado da rua. Mas eu não podia fazer isso. Eu, com os olhos, dei 2 tapas nele e ele entendeu rapidamente, fechou a porta e foi lá para a recepção. Ficou lá conversando com a pessoa que ficou na recepção para cuidar lá da empresa até que acabasse a reunião. Eu falei mais uma meia hora, conversei com a minha equipe, bati um papo com eles, dei uma pausa para o café e fui ao encontro dele e falei para ele entrar na minha sala para me conversar com ele. Eu falei, você está louco? Agora vai a pergunta para vocês. Foi ele que errou? Vocês acham que foi o meu colaborador que errou? Não, não foi o meu colaborador que errou. Fui eu que errei. Todo erro que o seu funcionário cometer dentro da sua empresa, a culpa é sua. Foi você que não orientou corretamente. Foi você que não orientou perfeitamente. Foi você que não deu as informações completas. Então, não tente se esconder atrás do erro do seu funcionário. O erro foi seu. Isso é importante na cabeça de um proprietário de escola de curso profissionalizante, na cabeça de um jovem empreendedor que está chegando agora no mercado de trabalho. Beleza? Então, toma muito cuidado com essa questão das reuniões para a gente não ter esses problemas. Agora, depois de todo esse bate-papo, depois de toda essa conversa, é claro, é óbvio que você vai reunir a sua equipe, vai bater um papo com eles e vai recepcionar esses novos alunos. Lembra que a gente fez uma campanha boa, que eu tinha que recepcionar esses alunos? Ótimo. Eu vou dar uma dica para vocês que para mim funciona muito, é maravilhoso, tá? Quando eu faço uma campanha
e essa campanha ela me dá um resultado interessante, eu costumo fechar o elo. Como que eu fecho esse elo? Da seguinte maneira: eu recepciono o meu aluno. Eu costumo recepcionar o meu aluno. Claro, junto com a minha equipe, mas eu recepciono ele. Eu estou junto com ele. Ele entra de manhã, nós damos um bom dia, todo mundo alegre, a recepção limpa, organizada, a sua equipe com o uniformezinho limpinho, arrumadinho, porque tem um funcionário que ele está com o uniforme, mas ele jura que o uniforme é para ele usar todos os dias, não precisa lavar, não é verdade? Nós já tivemos alguns funcionários assim. Ele dizia que o uniforme dele não precisava lavar, porque ele tinha que usar todo dia. Ele sabe que ele tem que usar todo dia, ele não precisa lavar. Então é que adquire 2, adquire 3. Então chega em casa, lava, bota atrás da geladeira. Eu não sei o que você vai fazer. O que não dá é para você vir com esse branco amarelo e com esse paletó amarrotado, porque parece que saiu dentro da boca do boi. Como é que eu vou recepcionar meu novo aluno assim? Qual é a impressão que ele vai ter da minha empresa? Qual é a impressão que ele vai ter da minha equipe? Recepcionando um cara desse jeito. Bom, de tanto a gente falar, não teve jeito, esse funcionário, a gente teve que demiti-lo. Então, para que vocês não cometam esses mesmos erros, até você também. Agora, toma um outro cuidado. A tua equipe é reflexo da sua imagem. Então, esteja sempre limpo, sempre as coisas organizadas, sua mesa organizada, para não ser pego de surpresa com problemas que vai te aborrecer, principalmente no dia da recepção dos seus novos alunos, que muitos deles vêm com os responsáveis. Muitos deles vêm com seus pais. Então é muito legal. Eu normalmente gosto de recepcionar, eu gosto de estar na empresa, na unidade em questão e gosto de estar lá junto, recepcionando. Às vezes, dependendo da campanha, eu acho que vale a pena a gente fazer um coffee break. Faço um coffee break, boto lá um suco, um biscoito, um cafezinho. O jovem não bebe café, é muito difícil. Mas se o pai dele estiver presente, ele gosta de beber um café, ele gosta de conversar com você, saber um pouco mais sobre a empresa, saber um pouco mais sobre a preparação que o filho dele vai ter, seja o curso de informática, seja o curso de inglês, seja o curso que ele for fazer, tá? Então eu particularmente gosto de recepcioná-los. E quando eu recepciono bem, dessa maneira. O aluno se sente à vontade, se sente acolhido. Você bota ele no braço, apresenta a escola, apresenta a sua equipe, apresenta a recepção e leva ele para a sala de aula. Entra, dê as boas-vindas aos seus novos alunos. É ele que vai pagar seu salário, é ele que vai pagar as suas contas, é ele que vai gerar a sua receita. Lembra lá no primeiro vídeo, lá atrás? A receita vai chegar no novo nível, no novo patamar. É dessa maneira. Se já está difícil colocar, imagina manter. Então, para manter, dá mais trabalho, então se dedica, amigo. Se dedica, parceiro. Se dedica, porque vai valer a pena pra caramba, tá? Então, assim, esteja com a sua equipe pronta e preparada para recepcionar ele. Claro que a sua reunião na sexta-feira foi uma reunião fantástica, você desempenhou um papel tranquilo e agora é só colher os frutos, tá? Uma outra dica importante que eu, penei bastante no meu início. Hoje não, hoje eu tenho um departamento muito bem preparado, que é o departamento jurídico, tá? São especialistas que atuam na área. Agora, eu vou falar uma coisa para vocês, eu passei um perrengue muito grande. Eu participei de audiências por coisas tão bobas, tão, sabe?